Fala pessoal, beleza? Professor Marcos Lira aqui mais uma vez para trazer essa tão bela disciplina de processo penal. Meu intuito aqui é deixar o processo penal mais direto, mais objetivo, focado no que realmente vai cair na sua prova da OAB. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar o quê? Inquérito policial. Tema importantíssimo, de alta relevância e com uma grande possibilidade de cair na sua prova. Então, preste atenção nos principais aspectos do inquérito policial que nós vamos tratar aqui nessa aula, de forma bem objetiva e direta. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Primeira coisa que nós precisamos observar é quanto à conceituação do inquérito policial. Primeiro é o seguinte, antes de ir para esse conceito doutrinário, com base até mesmo na legislação, mas você precisa entender quando que ocorre o inquérito policial. Inquérito policial, pessoal, é um procedimento investigativo. Existem alguns procedimentos investigativos que antecedem a ação penal. Então, primeiro nós temos a investigação, depois disso, encerrado essa investigação, que nós vamos ter o início da ação penal, que é lá na ação penal que nós vamos dizer que a pessoa é réu, que ele está sendo acusado de algo, que pode se iniciar a ação penal por meio de denúncia oferecida pelo Ministério Público ou por queixa-crime que é oferecida, apresentada pelo próprio ofendido por meio de um advogado. Beleza? Mas é o seguinte, aqui nós estamos referindo a esse procedimento investigativo. Existem outras formas de se investigar. Inquérito policial não é a única. O Ministério Público pode investigar, vocês estudam lá em Direito Constitucional a CPI, certo? Então existem outras formas de se investigar, de procedimento investigativo. Mas, sem sombra de dúvidas, o principal e o mais importante é o inquérito policial, que é esse procedimento presidido pelo delegado de polícia, beleza? É aqui que vocês precisam prestar atenção. Então, o inquérito policial ele faz parte da persecução penal. A persecução penal é formada por esse procedimento investigativo, juntamente lá com a ação penal. Aí nós temos a persecução penal. Então, o início da persecução penal é aqui com o procedimento investigativo. Então, vamos lá. Conceitualmente, o que seria inquérito policial? Primeira coisa que vocês precisam ter em mente que é um procedimento administrativo. Primeiro ele é procedimento, não é processo, é procedimento e administrativo, não é judicial. Embora quem presida seria a polícia judiciária, mas ele é um procedimento administrativo de natureza inquisitorial. Que isso quer dizer? Que não há contraditório nem ampla defesa. Presidido por quem? Pela autoridade policial, que pode ser delegado tanto da Polícia Civil quanto delegado da Polícia Federal, que ostenta como elementos de informação relacionados à autoria e materialidade. A finalidade do inquérito policial é colher elementos de informação e não provas, essa é a regra. São elementos de informação no que se refere à autoria e à materialidade do fato. E o intuito, a finalidade, né, o meio que se busca ali é proporcionar ao titular da ação penal. O titular da ação penal vai ser o Ministério Público ou a própria vítima, que nós chamamos de querelante, titular da ação penal, para analisar sobre a propositura ou não dessa ação penal. Então, o inquérito policial, ele precede o início da ação penal. Vamos pensar em crimes que quem é o titular é o Ministério Público. Então, quando se tem um inquérito policial, o promotor vai olhar o que há nesse inquérito policial, que tem os elementos de informação no que se refere à autoria e materialidade, e o titular da ação penal vai decidir se aquilo realmente tem as causas, a justa causa da ação penal, os pressupostos processuais penais para poder iniciar ou não a ação penal, para poder oferecer a denúncia ou não. É como se fosse o seguinte, ok, o crime ocorreu, primeiro deveria ter uma investigação, que é o delegado de polícia,
Terminou, vai lá para o Ministério Público, por meio do juiz, vai lá para o Ministério Público e o promotor vai decidir. Agora sim eu posso iniciar uma ação penal ou pedir o arquivamento do inquérito policial. Beleza? Então o intuito principal do inquérito policial, que é fazer o levantamento desses elementos de informação no que diz respeito à autoria e materialidade, mas visando formar o opinio delicti, que é a opinião do delito de quem? Do juiz? Não. A opinião de quem vai iniciar a ação penal, do Ministério Público que vai oferecer a denúncia ou do querelante que vai oferecer a queixa-crime. Beleza? Procedimento preliminar. Ele é um procedimento preparatório da ação penal. O que nos traz o artigo 12 do Código de Processo Penal? Lá nos fala que o inquérito policial ele vai acompanhar, beleza? Ele vai acompanhar a denúncia ou a queixa-crime. Denúncia ou queixa-crime são as iniciais acusatórias dos titulares da ação penal. Denúncia se refere ao Ministério Público, como eu já falei para vocês. E a queixa-crime se refere à peça privativa do ofendido, da vítima, que nós chamamos também de querelante. Beleza? Então, o inquérito policial ele vai acompanhar a denúncia ou a queixa-crime sempre que servir de base a uma ou outra. Beleza? Desde que sirva de base a uma ou a outra. Então, é um procedimento preliminar, preparatório, é uma investigação prévia, né? Sempre visando que não se inicie ações penais temerárias, né? Poxa, tudo vai iniciar uma ação penal, tudo vai provocar o Poder Judiciário. Calma, vamos investigar primeiro. Depois da investigação, que vamos analisar se há ou não a necessidade de se provocar o Poder Judiciário para iniciar um processo penal contra aquela pessoa. Beleza? Inquisitorial, como eu já falei em outra aula, quer dizer o quê? Que aqui no inquérito policial, a gente não fala na presença de contraditório e nem ampla defesa. No inquérito policial não tem contraditório e nem ampla defesa. Entretanto, pessoal, muita atenção aí que no nosso ordenamento jurídico vai ter uma exceção, que seria na hipótese de inquérito policial para decretação de expulsão de estrangeiro. Aí, nesse caso, tem que ter a observância do contraditório. Se tem um inquérito policial que é destinado à decretação de expulsão do estrangeiro, aí, nesse caso, só pelo fato de ter uma investigação, o inquérito policial precisa observar o contraditório. Além disso, nós tivemos recente, alterado pelo pacote anticrime, quando tiver um inquérito policial ou um inquérito policial militar, quando versar de investigação, né, de um agente de segurança pública, no que diz respeito a crimes ali praticados, certo? No exercício da sua função. Crimes aí com violência, grave ameaça. Poxa, um policial está respondendo, está sendo investigado, sendo só investigado. O policial está sendo investigado por um crime que ele praticou ali no exercício da sua função. Aí ele precisa ser intimado, ele precisa constituir um defensor ali junto a ele. Então, nesse caso também, ali teria a presença do contraditório. Beleza? Uma pergunta muito importante aqui para vocês. O juiz, ele pode fundamentar a sua decisão com base apenas nos elementos informativos, com base apenas no que é colhido no inquérito policial, beleza? O que há no inquérito policial, a regra nós falamos que não há provas, são elementos de informação, beleza? Nós vamos chegar ainda na exceção. Mas é o seguinte, o artigo 155 do CPP fala que não pode ser se for exclusivamente. O juiz pode fundamentar com base no inquérito policial? Pode, mas não de forma exclusiva no inquérito policial. Então, o juiz ele não pode condenar uma pessoa com base apenas no que consta no inquérito policial. Ele pode utilizar o que há no inquérito policial de maneira a complementar, beleza? Junto ali com as provas colhidas diante do contraditório em ampla defesa. Por quê? Porque lá no inquérito policial não há contraditório na ampla defesa. Logo, o juiz não vai poder sentenciar com base tão somente no que há no inquérito policial. Outro ponto importante aqui
que não é cabível exceção de suspeição em face da autoridade policial. Ou seja, o delegado tem interesse nessa investigação, ele é suspeito, beleza? Não é cabível conforme o artigo 107 do CPP. Entretanto, todavia, não significa que não seja possível a alegação de suspeição. É possível, beleza? Inclusive, né, o CPP, ele nos afirma que essa suspeição do delegado de polícia deve ser levantada pelo próprio delegado de polícia quando ocorrer motivo legal. Então, o delegado ele pode se declarar suspeito, sim, naquela investigação. Olha, eu não posso investigar, né, porque eu sou suspeito, tenho interesse ali naquela causa, tenho envolvimento com uma das partes, da vítima ou do investigado. Então, ele pode se declarar suspeito. Mas não é cabível a exceção de suspeição, como ocorre na exceção de suspeição do juiz. Beleza? E o valor probatório do inquérito policial. Beleza? Aqui, pessoal, o valor probatório do inquérito policial, ele é relativo. Beleza? Ele é relativo. Então, o valor probatório do inquérito policial é relativo. Beleza? Beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que, para aquilo que foi falado no inquérito policial seja considerado como prova, ele precisa ser reproduzido perante o juiz. Vamos supor que uma testemunha falou durante o inquérito policial. Para ter valor probatório, precisa esse depoimento dessa testemunha precisa ser confirmado na sua inquirição perante o juiz depois de iniciada a ação penal. Então, tudo precisa ser confirmado perante o juiz. Por isso que é um valor probatório relativo. A não ser que tem elementos de informação que são colhidos, produzidos dentro do inquérito policial, só que vai ter valor probatório. Que elementos de informação são esses? Nós vamos ter as provas cautelares, as provas antecipadas e as provas não repetíveis, que não tem como se reproduzir novamente em juízo. Primeiro, o que seria provas cautelares? São aquelas produzidas no momento anterior da ação penal, ou seja, durante a fase de investigação, e que precisam ser produzidas naquele momento, de forma cautelar. Por quê? Porque elas vão ser utilizadas posteriormente dentro da ação penal. E se ela não for produzida, não tem como prosseguir as investigações. Precisa produzir ali naquele momento. Por exemplo, uma interceptação telefônica é uma prova cautelar. Tem como produzir novamente em juízo? Não, já foi realizado a interceptação telefônica. Ela é produzida lá no inquérito policial, mas ela é considerada como prova e não como um mero elemento de informação. Beleza? Também nós temos as provas não repetíveis, certo? O que seria uma prova não repetível? Seria, eventualmente, né, que pode vir a se perder se não forem produzidas em um momento específico. Por exemplo, lesão corporal. Todo crime que deixa vestígio tem que se fazer exame de corpo de delito. No caso de lesão corporal, as marcas corporais elas podem se perder, elas podem desaparecer. Então, para se registrar isso, para ficar confirmado, precisamos fazer o exame de corpo de delito. Porque se eu não fizer o corpo de exame de delito, como é que eu vou provar que houve lesão corporal ou não? E isso é feito lá na fase do inquérito policial, lá no procedimento de investigação. Não tem como produzir novamente, fazer um novo exame de corpo de delito 1 ano, 2 anos depois que já iniciou a ação penal. Não, então aquilo é tido como prova. O exame de corpo de delito é tido como prova, uma prova não repetível, certo? E também nós temos provas antecipadas, seriam aquelas provas que deveriam ser produzidas em juízo, como oitiva de uma determinada pessoa, mas que não tem como esperar. Beleza? São produzidas antes mesmo da ação penal. Por exemplo, uma testemunha que tem uma idade avançada, né, na época do Covid. Poxa, então a chance dessa testemunha vir a falecer, ela é alta. Então, o juiz, o que ele vai fazer? Vai determinar a colheita do depoimento antecipado, antes mesmo de iniciar a fase de instrução. Então, ele vai mandar antecipar uma prova. Olha, a testemunha era para ser ouvida em juízo, perante o juiz, mas eu vou ordenar a oitiva dessa parte aqui, até mesmo antes do oferecimento da denúncia. Porque pode vir que, quando for a fase de instrução, essa pessoa não esteja mais
em vida. Inclusive, pessoal, hoje é admitido pelos tribunais superiores a produção antecipada do depoimento da inquirição do policial, beleza? Por quê? Porque o policial, quando ele realiza a prisão em flagrante, beleza? Ele leva essa pessoa até a delegacia de polícia, ele vai ter o depoimento dele lá na delegacia de polícia. E depois ele precisa ser chamado em juízo, depois de iniciar a ação penal, para confirmar o que aconteceu. Então, entende-se que, nesse caso do policial, que pode sim o juiz ordenar a prova antecipada, a oitiva desse policial ali, até mesmo antes do oferecimento da denúncia. Por quê? Porque entende-se que o que ele se sabe pode se perecer, pode se perder com o passar do tempo, por conta de que o labor dele tem muitas ocorrências. Então pode ser que ele esqueça, passou 1 ano, 2, ele não lembra, ele realiza muitas prisões, muitas ocorrências. Então é permitida a produção dessa prova antecipada. Beleza? Beleza. Agora nós vamos ver pontos muito importantes que diz respeito às características do inquérito policial. Beleza? As características do inquérito policial. Que características são essas, professores? Essas características, aqui, muitas delas já estão inseridas dentro da própria conceituação, mas a gente precisa analisar características uma por uma. Processo, o inquérito policial, ele é escrito, beleza? Ele é dispensável, ele é sigiloso, ele é inquisitorial, ele é discricionário, ele é indisponível, ele é temporário, ele tem a característica da oficialidade, beleza? E oficiosidade. Nós vamos trabalhar esses princípios aqui. Além desse, nós temos aí o princípio da discricionariedade, beleza? O princípio da discricionariedade quer dizer o quê? Que o delegado, quando ele vai realizar o procedimento de investigação, vai realizar as diligências e vai realizar de forma discricionária, certo? Com o intuito sempre de colher elementos de informação quanto à autoria e à materialidade. Beleza? Beleza. Então vamos lá a essas características. Primeira coisa que vocês precisam observar é que é um procedimento, ele é escrito, certo? Então quer dizer que lá no artigo 9º nos traz a afirmativa que todas as peças do inquérito policial serão num só processadas, reduzidas a escrito ou datilografadas, nesse último caso datilografadas, rubricadas pela autoridade policial. Não é óbvio que hoje não tem mais nada datilografado, beleza? Não tem mais nada datilografado. Mas, certo? A gente observa que o nosso Código de Processo Penal é da década de 40, então tem alguns termos em desuso. Mas a regra é que ele seja reduzido por escritos. Então, na prática, ocorre muito, né? E tem a permissão de escolher ali interrogatório de uma determinada pessoa, depoimento de uma oitiva de uma determinada pessoa, gravada por audiovisual, não tem problema nenhum. Essa mídia vai ser juntada no inquérito policial e vai ser reduzido a termo ali os principais pontos. Beleza? Outra característica muito importante, que o inquérito policial ele é dispensável. Como assim? A gente viu que o inquérito policial ele é um procedimento preparatório para a ação penal. Então, ele vem antes da ação penal, antes do oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Ok, isso eu entendi. Mas ele não é obrigatório. Quer dizer o quê? Que o titular da ação penal pode oferecer a denúncia ou queixa-crime sem inquérito policial. Então, ele é dispensável. Em qual situação? Lá no artigo 39 do CPP, parágrafo 5º, nos traz que o órgão do Ministério Público ele vai dispensar um inquérito policial se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. Nesse caso, vai oferecer a denúncia no prazo de 15 dias. Então, quer dizer o seguinte, o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia? Pode. Sem inquérito policial? Pode, desde que ele já tenha os elementos de informação necessários. Vamos supor que no caso de representação, olha, é um crime de ação penal pública condicionado à representação. E a vítima representou diretamente no Ministério Público, ofereceu uma representação escrita, tudo mais, levando as informações, e tem tudo ali. E o Ministério Público, poxa, isso aqui eu não preciso de inquérito policial. Já dá para oferecer a denúncia. Vou dispensar o inquérito policial. Beleza? No caso do artigo 12, fala também que o inquérito policial ele vai acompanhar a denúncia ou a queixa-crime sempre que servir de base. A gente já falou
disso. Mas se o titular da ação penal já tiver os elementos de informações, seja ela ação penal pública ou privada, pode já oferecer a denúncia ou queixa-crime sem o inquérito policial. Beleza? Outra característica do inquérito policial é que ele é sigiloso. Beleza? Um dos princípios do processo penal, que a gente já estudou, seria da publicidade. Beleza? Mas isso se refere ao processo. Beleza? Aqui, o inquérito policial não é processo, é um procedimento. Beleza? Então, o inquérito policial, lá no artigo 20, nos traz isso. Que a autoridade vai assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Esse sigilo aqui, ele se refere a um sigilo externo. Ou seja, no que se refere à população como geral, não vai ter acesso ao inquérito. Mas os envolvidos vão ter livre acesso. O juiz vai ter livre acesso ao inquérito. O Ministério Público vai ter livre acesso. O defensor, certo? Vai ter um livre acesso ao inquérito policial. Beleza? Só que aí é o seguinte, vamos lá. O advogado ele tem livre acesso ao inquérito policial? Sim, a regra é essa. A súmula vinculante número 14 fala que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, desde que, pessoal, estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, de com respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o advogado ele vai ter acesso aos autos do inquérito policial desde que aquele procedimento já esteja documentado, já foi realizado aquele procedimento. Exemplo, se tem uma interceptação telefônica em andamento, lógico, pela natureza, ele já é sigiloso mesmo, ninguém vai ter acesso, se ele ainda está sendo produzido. Depois que foi produzido, foi juntado, certo? Já está documentado, aí beleza, o advogado ele tem acesso. Então, se tem um elemento de informação que ainda está em andamento, não está documentado ainda no inquérito policial, então o advogado ele não vai poder ter acesso. Muita atenção aqui que a regra que o advogado ele pode ter acesso aos autos do inquérito policial independentemente de ter procuração do investigado. Ele não precisa de procuração. Essa é a regra. Só que aí, pessoal, vou te trazer aqui alguns pontos. Lá na lei de organização criminosa, no artigo 23, fala que o sigilo da investigação pode ser decretado pela autoridade judicial competente para garantia da celeridade, da eficácia, de diligências investigatórias e tudo mais. Beleza? Só que o advogado, para ter acesso ao inquérito policial no que diz respeito à organização criminosa, quando tiver investigação sobre organização criminosa, que nós temos a lei de organização criminosa, beleza? Nesse caso, precisa ter autorização judicial. Então, se tem um inquérito policial, o meu cliente está sendo investigado, cheguei na delegacia, aí o delegado, olha, você não vai ter acesso. Por quê? Porque o sigilo da investigação foi decretado pelo juiz, aqui trata de organização criminosa. Para você ter acesso, você precisa pedir para o juiz. Aí eu tenho que pedir para o juiz, beleza? Ressalvados aí também as referentes a diligências em andamento. Aí essa também não vai ter acesso, beleza? Além disso, pessoal, muita atenção que tem a consequência aí na lei de abuso de autoridade, certo? Lá no artigo 32 fala que é crime negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos da investigação preliminar. Então, e até mesmo impedir a obtenção de cópias. É crime, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza. Outra característica do inquérito policial é que ele é indisponível. Beleza? O que quer dizer que ele é indisponível? Quer dizer que a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial. Ou seja, uma vez iniciado a investigação, uma vez iniciado o inquérito policial, o delegado ele não pode mandar arquivar esse inquérito policial. Então, ele precisa prosseguir até o fim. O inquérito policial ele se encerra com o relatório final, beleza? Quem vai decidir sobre o arquivamento do inquérito policial
seria o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar se vai pedir o arquivamento ou não. Ah, professor, mas aí durante a investigação o delegado já viu que não ia dar em nada. Opa, ele não pode arquivar o inquérito policial, ele tem que ir até o fim e quando chegar lá no Ministério Público, que nós vamos ver se o inquérito policial vai ser arquivado ou não. Então ele é indisponível, quer dizer que uma vez iniciado, o delegado ele não pode arquivá-lo, ele tem que ir até o fim e quem vai decidir sobre isso seria o Ministério Público. Beleza? Então, o que fala aqui o artigo 17? Fala que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. O artigo 18 fala que depois de ordenado o arquivamento, ok. Professor, agora se foi arquivado. Calma que no final a gente vai falar como que se dá o arquivamento do inquérito policial, mas vamos supor o seguinte. O artigo 18 nos traz que depois de ordenado o arquivamento, foi arquivado o inquérito policial. A autoridade judiciária homologou ali o arquivamento do inquérito policial, beleza? Se for por falta de base para a denúncia, a autoridade policial, o delegado, ele pode proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, quer dizer que se o inquérito policial for arquivado, não quer dizer que ele não possa ser reaberto, não quer dizer que o delegado não possa realizar novas diligências. Ele pode proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. E na súmula 524 do STF fala que arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Muita atenção aí. Para se oferecer a denúncia posteriormente, precisa ter novas provas se uma vez aquele inquérito policial já foi arquivado. Só que aí, pessoal, eu quero chamar a atenção aqui nessa tabela especial. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para vocês. Olha, beleza, aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte. A gente viu que se o inquérito policial ele for arquivado, ele pode ser reaberto. O delegado ele pode realizar novas investigações, não tem problema. Mas não é em todas as situações. Tem motivos que ensejam o arquivamento do inquérito policial que ele não pode ser desarquivado, não pode ser reaberto. Primeiro, certo? Primeiro, por insuficiência de provas, certo? Ah, foi arquivado porque não tinha prova suficiente, pode ser reaberto. Foi arquivado por ausência de justa causa, quanto à materialidade ou insuficiente de autoria, ele pode ser reaberto. Agora, se foi arquivado o inquérito policial porque o Ministério Público entendeu que a conduta era atípica, beleza? Por exemplo, está presente o princípio da insignificância e bagatela, conduta atípica. Então, nesse caso, o delegado não pode proceder a novas investigações. Se foi com base em causa de extinção de punibilidade, lá do artigo 107 do CP, beleza? Não, também não pode ser desarquivado. Por exemplo, prescrição. Prescrição é uma causa de extinção de punibilidade. Se você não está lembrando quais são elas, releiam aí o artigo 107. Então, se está prescrito, o Ministério Público pediu o arquivamento por conta da prescrição, então o delegado não pode reabrir e desarquivar o inquérito policial. Todavia, nós temos a exceção que é no que diz respeito à certidão óbita, porque a morte ali daquela pessoa, né, de quem porventura tenha praticado aquela infração, já vai estar extinta a punibilidade. Ora, se um fulano de tal estava sendo investigado, teve um inquérito policial e o fulano morreu, o inquérito policial vai ser arquivado e pronto. Mas se for comprovado que foi com base em uma certidão óbita falsa, aí nesse caso é possível desarquivar o inquérito policial. Quando tiver causa extintiva de culpabilidade, também não é possível reabrir o inquérito policial. Agora, quando for por base em causa excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, aí o STJ entende que não é possível reabrir e o STF entende que sim. Beleza? Então, muita atenção nessas causas em que pode desarquivar e nas causas que não podem desarquivar o inquérito policial. Beleza, beleza. Outra característica do inquérito policial, ele é temporário. O inquérito policial, ele tem a regra para se encerrar, beleza? Ele tem um tempo, não pode ficar ad eterno. Então, o inquérito policial, ele tem que terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver solto, certo? Em flagrante ou estiver preso
preventivamente contando o prazo, nessa hipótese, a partir do dia em que se executar a prisão a ordem de prisão. Agora, se ele tiver solto, aí seria de 30 dias, mediante fiança ou sem ela. A regra seria de 10 dias, certo? Improrrogáveis, se ele tiver preso, mas se ele tiver solto, pode ser até 30 dias, podendo ser prorrogado por o tempo que seja hábil ali a concluir o inquérito policial. Aqui, pessoal, eu tenho uma tabela para vocês observarem quais são os prazos. Porque nós temos o prazo da regra geral, beleza? Nós temos o prazo aqui da regra geral do Código de Processo Penal, que nós acabamos de ler. 10 dias preso e 30 dias solto, podendo ser prorrogável. Né? Não é prorrogável por mais 30 dias, por mais 60, por um tempo hábil a concluir o inquérito policial. Só que o seguinte, o pacote anticrime nos trouxe a possibilidade de se prorrogar quando o réu está preso por mais 15 dias, beleza? Só que esse dispositivo, ele está suspenso pelo STF. Então, essa possibilidade de se prorrogar 10 dias por mais 15 dias, não existe essa possibilidade ainda, embora se encontre dentro do Código de Processo Penal. Então, hoje, nessa data exata que você está assistindo a aula, então, por conta desse dispositivo encontrar-se lá no juiz das garantias e os dispositivos que se referem ao juiz das garantias estarem suspensos, então, hoje, esse prazo, né, quando o investigado está preso, tem que ser de 10 dias, não é prorrogável, beleza? Mas se posteriormente o juiz das garantias for decidido pelo STF que é constitucional, certo? Aí nesse caso pode ser prorrogado por mais 15 dias. Mas hoje ainda está suspenso. Então a regra é a regra antiga mesmo, 10 dias preso improrrogáveis e 30 dias soltos prorrogáveis. Essa é a regra geral do Código de Processo Penal. Beleza. Mas tem alguns crimes de algumas competências que o procedimento do inquérito policial vai ter prazos distintos. Por exemplo, quando o inquérito estiver na Polícia Federal, se ele estiver preso, seria de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Se ele estiver solto, por 30 dias também. Se se referir a um crime contra a economia popular, se ele estiver preso, seria 10 dias e solto também por 10 dias e prorrogáveis, beleza? É o mais fácil dos crimes da economia popular. 10 dias preso ou solto e prorrogáveis. Beleza. Se for algo que se refere à lei de drogas, algum crime lá na lei de drogas, se ele estiver preso seria de 30 dias por mais 30 dias e solto 90 dias por mais 90 dias. E quando for inquérito policial militar, aí seria de 20 dias ele preso ou de 40 dias solto, prorrogáveis por mais 20 dias. Professor, como é que eu faço aqui? Decorem, galera. Bota uma tabelinha impressa aí em algum lugar que seja de fácil acesso. Beleza? Beleza? Muita atenção nesses prazos aqui, que é de suma importância. Tranquilo, vamos prosseguir aqui. Outra característica do inquérito policial é que ele é oficial. O que quer dizer? Que é sempre realizado por uma autoridade oficial. Quem é essa autoridade? É o delegado de polícia, devidamente habilitado. Para ser delegado de polícia, nós temos 2 requisitos gerais, que é ele ser bacharel em direito. Ele precisa passar na OAB? Não precisa. Precisa ser bacharel em direito, cumprir os requisitos do edital, obviamente, e passar em concurso público. Então ele precisa ser bacharel em direito e ser concursado. Hoje nós não temos mais delegado ad hoc, né, como tinha antigamente, delegado nomeado ali sem concurso público. Não, hoje, para ter delegado, ele precisa ser bacharel em direito e ser aprovado em concurso público. Aí pode ser delegado de polícia, se for justiça comum, polícia civil, ou se for crime federal, delegado da Polícia Federal. Oficial é que só o delegado pode presidir. Agora, oficioso quer dizer o quê? Que as condutas praticadas pelo delegado de polícia são vias de regra de ofício, certo? Ou seja, se for um crime de ação penal pública incondicionada, se o delegado tiver notícia de uma infração, ele deve iniciar o procedimento investigativo. Beleza? Salvo nos casos de ação penal privada e, quando for de pública, condicionada à representação. Aí, para o delegado iniciar, vai depender de requerimento da vítima ou representação do ofendido. Calma que na próxima aula nós vamos falar de ação penal, mas a característica é que ele é oficioso.
Outra característica que nós vamos ter aí seria a incomunicabilidade, certo? Tá lá no artigo 23 do CPP. Só que essa característica da incomunicabilidade, ela não foi recepcionada. Então, essa questão de quando a pessoa está sendo investigado ali, ele está preso, ele não pode comunicar com ninguém, ficar incomunicável, não foi recepcionado. Então, essa característica da incomunicabilidade não foi recepcionada pela Constituição. Por quê? Se a gente for observar que na vigência do estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso, quanto mais em a situação comum. Beleza? Ok, agora vamos ver as formas de iniciar o inquérito policial. Nós já vimos aí, pessoal, as características, acabamos de ver as características. Agora, como que pode iniciar o inquérito policial? Existem algumas formas. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial ele pode ser iniciado de ofício, beleza? De ofício só se for um crime de ação penal pública incondicionada, que independentemente da vontade da vítima, o delegado ele vai poder iniciar ali a abertura do inquérito policial, beleza? Pode ser de ofício ou por cognição imediata, ou seja, também aqui o delegado, né, vai iniciar a abertura do inquérito policial automaticamente com o auto de prisão em flagrante, beleza? Auto de prisão em flagrante. Então, nesse caso aqui, ele vai também iniciar o inquérito policial de forma automática. A pessoa foi presa em flagrante, lavrou o auto de prisão em flagrante, já temos a abertura do inquérito policial. Não sendo situação de prisão em flagrante, precisa iniciar uma investigação, aí o delegado vai abrir o inquérito policial mediante portaria de ofício, se for crime de ação penal pública incondicionada. Ou mediante requisição da autoridade judiciária, o juiz pode requisitar, o Ministério Público também pode requisitar a abertura do inquérito policial, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade. O ofendido pode requerer a abertura do inquérito policial, né, a vítima, pouco importa se é crime de ação penal pública condicionada ou incondicionada, ou ação penal privada. Beleza? Vamos supor que uma dessas partes aqui pediu para abrir o ofendido fez um requerimento para iniciar o inquérito policial e o delegado, né, indeferiu o requerimento de abertura. O que fala o parágrafo 2º? Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito policial, cabe recurso. Cabe recurso para quem? Para o chefe de polícia. Beleza? Nesse caso específico. Além disso, o parágrafo 3º fala que qualquer pessoa do povo, também que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação penal, pode verbalmente ou por escrito, beleza, comunicar à autoridade policial e a autoridade policial vai verificar a procedência das informações e mandar instaurar um inquérito policial. Então pode ser por notícia de qualquer do povo. Nesse caso também seria de ação penal pública incondicionada. Beleza? O parágrafo 4º fala aqui que o inquérito nos crimes em que a ação penal depender de representação só pode iniciar se tiver representação. Aqui se refere aos crimes de ação penal pública condicionada. O que basicamente é crime de ação penal pública condicionada? Tem crimes que o Ministério Público é o titular da ação penal, beleza? Só que para ele oferecer a denúncia precisa de uma representação da vítima. Como, por exemplo, crime de ameaça. Crime de ameaça, o Ministério Público vai oferecer denúncia, mas para ele oferecer a denúncia, precisa que o Marcos, que foi vítima de ameaça, ele represente. Essa representação pode acontecer perante a delegado de polícia, perante o próprio Ministério Público ou perante a autoridade judiciária. Então, no que se refere também ao inquérito policial, beleza? Se for um crime de ameaça, por exemplo, o delegado de polícia ele não pode iniciar a abertura do inquérito policial sem a representação do Marcos, certo? Que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Já nos crimes que seria de ação penal privada, a autoridade policial somente pode se proceder o inquérito policial de quem tem a qualidade para intentá-la, certo? Ou só do ofendido mesmo ter requerimento nos crimes de ação penal privada. Beleza? Nós temos aí a denúncia anônima, né? Só uma terceira pessoa, mas é uma denúncia anônima, também chamada de apócrifa, inqualificada. Tem como iniciar? Tem, beleza? Tem como iniciar
O inquérito policial tem. Só que se teve com base em denúncia anônima, a primeira coisa que o delegado tem que fazer é analisar se procede essa denúncia anônima. Fazer elementos pré-investigativos ali, anterior ao inquérito policial. Olha, realmente tem fundamento essa denúncia anônima. Aí pode abrir o inquérito policial. Pergunta aqui que vai cair na sua prova. É possível decretar medida de busca e apreensão com base tão unicamente em denúncia anônima? Não, certo? A busca e apreensão, ela representa uma restrição ao direito à intimidade. Então, para a busca e apreensão ser decretada, para um delegado pedir a busca e apreensão a um juiz, beleza? É necessário que haja indícios mais robustos do que uma simples denúncia anônima. Beleza, beleza. Agora vamos aqui, muita atenção, que eu vou falar para vocês sobre o arquivamento. Aqui nós temos um procedimento do arquivamento. É o seguinte, vocês vão encontrar o arquivamento no artigo 28 do Código de Processo Penal. Só que a atual redação do artigo 28 fala que o arquivamento se dá mediante o Ministério Público. É o Ministério Público que decide sobre o arquivamento e pronto. A consequência é, se o Ministério Público não quer oferecer a denúncia, certo? Ele ia analisar essa situação. Não, isso aqui é caso de arquivamento. O Ministério Público vai arquivar ele mesmo e vai simplesmente informar ali aos interessados, né, a vítima, por exemplo, que o inquérito policial foi arquivado. Essa é a atual redação do artigo 28. Só que ele, hoje, nessa data dessa aula, ele está suspenso. Então, como é que se dá o arquivamento do inquérito policial? Se dá da forma da antiga redação do artigo 28. Então, muito cuidado. Se você está estudando diretamente na própria legislação, você vai observar uma redação, só que essa redação atual ela está suspensa e eu vou lhe falar agora como é que se dá o arquivamento do inquérito policial. O inquérito policial, na redação antiga do artigo 28, que está vigente ainda, é o seguinte, o Ministério Público tem que pedir para o juiz e o juiz que vai decidir sobre o arquivamento. Então, nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese, acompanha aqui comigo, a primeira hipótese, o Ministério Público, certo? Nós temos aqui o Ministério Público, ele vai pedir o arquivamento para o juiz, aí o juiz ele pode concordar. Opa, beleza, é caso de arquivamento. Então, automaticamente, o juiz vai homologar aí o arquivamento do inquérito policial. Arquivamento do inquérito policial. Terminou, ficou todo mundo feliz e pronto. Mas se o juiz não concordar com o pedido do Ministério Público, aí é o seguinte, vamos à segunda hipótese. Ministério Público pediu o arquivamento, o juiz discordou. Vixe Maria, aí nós vamos utilizar o artigo 28 da antiga redação, que é a aplicação do princípio da devolução. O que é que o juiz vai fazer? Não, o promotor está errado, isso aqui não é caso de arquivamento, é caso de oferecimento da denúncia. Então, o juiz vai remeter para quem? Para o Procurador-Geral de Justiça, beleza? Aí o Procurador-Geral de Justiça, ele tem 3 medidas que pode ser tomada. O que o Procurador-Geral de Justiça pode fazer? Ele pode, ele mesmo, oferecer denúncia, ou ele pode designar outro promotor para o quê? Para oferecer denúncia, beleza? Ou ele pode insistir, pedir o arquivamento. Insistir no arquivamento. Como assim, professor? Então é o seguinte, Ministério Público pediu, deixa eu abrir aqui novamente. O Ministério Público pediu o arquivamento. Se o juiz concordou, beleza, foi homologado, pedido de arquivamento, foi arquivado o inquérito policial, não chegou a iniciar uma ação penal. Mas o Ministério Público pediu o arquivamento, certo? E o juiz não concordou. Opa, aí não vai homologar o arquivamento. O que ele vai fazer? Vai mandar lá para o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça é como se fosse o superior hierárquico aí do promotor. Vai falar, olha, é o seguinte, seu promotor pediu o arquivamento, mas não é caso de arquivamento. Aí o que o Procurador-Geral de Justiça vai fazer diante disso? Ele vai analisar, olha, realmente o juiz está certo, é caso de oferecimento de denúncia, não é caso de arquivamento. Então, pode o próprio Procurador-Geral de Justiça oferecer a denúncia,
ou designar outro promotor para oferecer a denúncia, ou ele olhar a situação, juiz, você está errado. Quem está certo é meu promotor lá de primeiro grau. Ele pediu arquivamento porque é caso de arquivamento. Aí, nesse caso, não tem mais o que se fazer. Se o Procurador-Geral de Justiça afirmar que é caso de arquivamento, aí vai arquivar e pronto. Aí o juiz não tem mais que discordar de nada, certo? Beleza? Então a decisão final fica com o Procurador-Geral de Justiça. Tranquilo? Tranquilo. Por fim, pessoal, nós temos o acordo de não persecução penal. Só quero trazer os aspectos principais do acordo de não persecução penal. O que é o caso de não persecução penal? Terminou o inquérito policial, foi elaborado o relatório final, chegou ao Ministério Público, o Ministério Público vai analisar. Olha, é o seguinte, aqui não é caso de arquivamento, é caso de oferecimento da denúncia. Mas eu vou fazer um acordo com essa pessoa para eu não oferecer a denúncia, que é um acordo de não persecução penal. O artigo 28A nos traz que, não sendo caso de arquivamento, certo? É caso de oferecimento da denúncia, mas observou o quê? Que esse investigado ele tenha confessado formalmente e circunstancialmente a prática da infração penal, e essa infração penal tem que ser uma infração sem violência ou grave ameaça. Então ele tem que confessar, tem que ser uma infração que não foi praticada com violência ou grave ameaça e a pena mínima inferior a 4 anos. Aí o Ministério Público pode propor um acordo de não persecução penal, desde que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então precisa ainda ajustar cumulativamente algumas condições, certo? Essas condições são cumulativas e alternativas. Quais são as condições? Ele tem que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer isso. Ele tem que renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, que esses bens e direitos que teve como instrumento e produto ou proveito do crime, beleza? Ele tem que também prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima, combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3, beleza? E também tem que pagar prestação pecuniária. Essa prestação pecuniária vai ser estipulada lá nos termos do artigo 5º do Código Penal, que vai ser paga a quem? A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, beleza? E também ele precisa cumprir por um prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que seja proporcional e compatível com a infração imputada. Então são esses aspectos aí do artigo 28A do acordo de não persecução penal. Aí, esse acordo de não persecução penal, o investigado concordando com isso, vai assinar um acordo de não persecução penal com o Ministério Público e o juiz simplesmente vai homologar, estando presente em todos os requisitos, o juiz vai, vou homologar o acordo de não persecução penal. Então vai ter todas essas condições e o Ministério Público não vai oferecer uma denúncia, beleza? Não vai gerar reincidência nem nada do gênero. Então essa pessoa vai poder ali continuar sendo réu primário se ele assinar um acordo de não persecução penal. Leia os parágrafos seguintes que tem nesse artigo 28A. Aqui eu falei só dos requisitos das condições do acordo de não persecução penal. Beleza, beleza. Parágrafo 1º fala aqui, para a aferição da pena mínima combinada ao delito, que se refere ao caput desse artigo, serão consideradas também as causas de aumento e diminuição de pena, certo? Aquela pena mínima ali de 4 anos, se tiver causa de aumento de pena, diminuição também é considerado aqui para se analisar se é possível ou não acordo de não persecução penal. Embora o tipo nos fale aí no artigo 28A, na redação nos traga que seria em caso de não arquivamento do inquérito policial, então nos remete ao quê? A situação em que essa pessoa chegou o inquérito policial ao Ministério Público, ele já vai analisar ali se vai oferecer ou não esse acordo de não persecução penal. Mas nada impede que depois de oferecida a denúncia, depois de iniciada a ação penal, ali em audiência preliminar ou não, seja oferecido ali acordo de não persecução penal. E também, pessoal, estando presente todos os requisitos e o Ministério Público não ofereceu acordo de não persecução penal e o processo já está em andamento, a gente pode pedir nulidade, beleza? Ou pelo menos que seja proposto esse acordo de não persecução penal, mesmo que seja de forma tardia. Beleza, beleza? Então são esses aspectos que eu queria trazer com vocês do inquérito policial, encerrando aí com o acordo de não persecução penal. São os pontos mais importantes que você precisa estar atento.
Mais ainda, você vai fazer o seguinte, lá no Código de Processo Penal tem lá do título que fala, do capítulo que fala do inquérito policial. Leia todos os dispositivos e sempre respondam questões aí sobre inquérito policial na OAB, beleza? Para você ficar craque e não errar nada. Tranquilo, tranquilo? Então é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula.